Vamos discutir a questão de espaços vetoriais. Então, voltando aqui sobre o espaço vetorial, né? O espaço vetorial consiste em um conjunto V, um corpo, eu vou ser um pouco mais abstrato assim, um corpo K, aqui são os vetores, aqui são os escalares. Eu vou chamar os escalares de K, sim, põe na cabeça de vocês, K são os reais, mas os escalares poderiam também ser números complexos e até outras coisas, outros tipos de números, inteiros módulo 13, por exemplo, poderiam também ser os escalares aqui, mas para nós vão ser os reais, raramente os complexos. Então tem o corpo, tem os escalares, tem a operação de adição e uma operação de multiplicação. Quer dizer, a operação de adição é uma operação de V vezes V em V, que a cada par o V associa U mais V. E a operação de multiplicação a cada escalar e a cada vetor associa um vetor, então TU associa TU. E essa estrutura tem um certo número de propriedades, né? Primeiro, as propriedades da adição, vou botar assim aqui, U mais V igual a V mais U. Tudo que eu vou escrever aqui vai ser para todo U, para todo V, para todo 1, U2, V1, V2, T, S, W. A segunda, U mais V mais W igual a U mais V mais W. Aqui eu estou listando as propriedades pensando assim em abstrato. É claro que com os vetores flechinha, a gente faz o desenho e diz, bom, aqui tem U, aqui tem V, se eu fizer o V assim, o U assim, aqui eu tenho V, U, então aqui eu tenho, se eu vier por aqui, é U mais V, se eu vier por aqui, é V mais U, e eles são iguais. Nas flechinhas é assim. Mas, por exemplo, se eu dissesse, não, os vetores são os pares ordenados de números reais, o 1 e o 2. Então, aí poderia U ser isso, V ser isso, e aí U mais V seria U1 mais V1, U2 mais V2. E V mais U seria V1 mais U1, V2 mais U2. E aí, como a soma de números reais comuta, também valeria essa propriedade. Então, essa propriedade aqui pode valer em outras circunstâncias que não as das flechinhas. Então, eu quero justamente destacar a propriedade e abstrair a natureza dos elementos do meu espaço. Bom, da mesma forma, essa propriedade associativa, né, com as flechinhas, ela é U, V, W. Então, U mais V mais W dá isso daqui. U mais V mais W também dá isso daqui. Então, nas flechinhas vale, mas vale também em Rn. Então, vou deixar isso assim. Terceira propriedade, existe um vetor nulo, tal que U mais 0 igual a U para todo U em V. E como eu já provei umas 3 ou 4 vezes, esse vetor é único.
como ele é único, eu posso dizer que para todo U existe um menos U pertencente a V, tal que menos U mais U igual a zero. E esse cara também já provei umas 3 ou 4 vezes que ele é único. Então essas são as propriedades puras da adição. Depois tem as propriedades referentes à relação com a multiplicação por escalar, né? Se você fizer T vezes U mais V, isso é igual a TU mais TV. Aqui tem a outra distributividade, que é S mais T vezes U igual a SU mais TU. Aqui, claro, T é escalar, U e V são vetores. S e T são escalares, U é vetor. 7 é uma espécie de associatividade, né? Para todos S, T e U. E a 8 é que 1 vezes U é igual a U. Então, bom, qualquer bicho que apareça isso aqui a gente chama, isso aqui é o que a gente chama de um corpo. Um corpo é um conjunto que tem duas operações, uma de adição, uma de multiplicação, com as mesmas propriedades algébricas da adição e multiplicação de números reais, complexos, racionais. Inteiros não, porque nos inteiros não tem inverso multiplicativo. E aqui assumo que fala-se também de corpo não comutativo, na hipótese da multiplicação não ser comutativa, mas aqui estou assumindo que é comutativo. Então, para todos os efeitos, isso aqui é o conjunto dos números reais. Se você aceitar um pouco mais de abstração, pode ser os complexos. Os complexos têm um papel a desempenhar para nós, assim como, vamos dizer, nós vamos trabalhar em R2, R3, eventualmente Rn, assim como a gente viu que polinômios a coeficientes complexos podem ser importantes para a gente entender os polinômios a coeficientes reais, também espaços, vamos dizer, o Cn pode ser importante para a gente entender melhor o Rn. Bom, isso aqui. Então, isso é um espaço vetorial. Aí, tem uma questão crucial que é a seguinte, a gente viu isso nos vetores flechinha, né? A gente pode, por meio de uma base, transformar praticamente, codificar os elementos do espaço vetorial como elementos de R3, no caso dos vetores flechinha no espaço. Quer dizer, a gente pode, digamos que você tem uma base, né? Vamos dizer assim, epsilon 1, epsilon n é base de V se a aplicação de Kn em V acho que basta isso, né? Como definição. Que isso significa, né? Primeiro, ao dizer que é bijeção, eu estou dizendo que é sobrejetiva. Então, estou dizendo que todo vetor de V se escreve como uma combinação linear desses vetores. E segundo, que é injetiva, quer dizer, eu não posso ter um mesmo vetor escrito de duas maneiras diferentes. Então, isso vamos dizer, para todos os efeitos, o K aqui é Rn, né? Então, por exemplo, aqui no espaço dos vetores flechinha, quando eu pego aqui 3 vetores, assim, E1, E2, E3, eu passo a pegar qualquer vetor flechinha V, escrever como uma combinação linear desses 3, e aí ele passa a ser como que um elemento de R3. Eu passo a poder
pensar os meus vetores flechinha como elementos de R3. E essa transformação, ela tem de brinde o seguinte, né? Se eu pegar T1, Tn mais S1, Sn, olha só, esse daqui vai no T1, ε1 mais Tn, εn. Esse aqui vai no S1, ε1 mais Sn, εn. A soma desses dois aqui é T1 mais S1, Tn mais Sn. E ela vai exatamente na soma desses dois. Quer dizer, eu posso somar antes aqui e depois ver onde ele vai, ou posso mandar cada um no de cá e depois somar do lado de cá, dá no mesmo. Quer dizer, tem uma comutatividade nesse diagrama das somas aí. E da mesma forma, né, se eu multiplicar esse cara por um escalar e olhar onde ele vai, é a mesma coisa que mandar esse aqui no cara e depois multiplicar pelo escalar aqui. Então essa operação, essa bijeção, ela ainda preserva as operações, é o que a gente chama de um homomorfismo. Então, ser uma bijeção significa, então, primeiro, né, que todo V de V é combinação linear de ε1, εn. Tá? A combinação linear, acho que está claro aqui, né? Quer dizer, eu pego, sei lá, 2, 3, 15, 200 vetores e digo que o cara é combinação linear desses vetores se eu consigo escrever ele como soma de múltiplos desses vetores. E segundo, né, é que epsilon, quer dizer, isso aqui significa que εn geram V, quer dizer, a gente diz que os caras geram o espaço se todo mundo é combinação linear deles. E a segunda coisa é que se T1, ε1 mais Tn, εn é igual a S1, ε1 mais Sn, εn, então S1 igual a T1, Sn igual a Tn. Isso equivale a dizer que ε1, εn são linearmente independentes. Na verdade, essa propriedade de serem linearmente independentes, ela pode ser definida de pelo menos 3 maneiras diferentes. Uma é dizer que S1 ε1 mais Sn εn igual a T1 ε1 mais Tn εn implica que S1 igual a T1, S2 igual a T2, Sn igual a Tn. A segunda é que basta, não precisa dizer isso para todos, basta dizer que se T1 ε1 mais Tn εn igual a zero, ou seja, igual a zero ε1 mais, isso implica que T1, todos eles são zero. Essas duas coisas são equivalentes. E a terceira nenhum dos εi é combinação linear dos demais. Então, eu digo que essas 3 coisas são equivalentes. E uma maneira simples de provar isso sei lá, provar que
esse implica nesse, esse implica nesse, e esse implica primeiro. Quer dizer, prova que 1 implica 2, 2 implica 3 e 3 implica 1. Então, por exemplo, 3 implica 2, porque 3 implica 1 e 1 implica 2. Da mesma forma, 2 implica 1, porque 2 implica 3 e 3 implica 1. Então, bom exercício provar esse negócio. Bom, então, a questão relevante para a gente se colocar é a seguinte: imagina que eu tenho um conjunto de vetores. Deixa eu apagar isso aqui tudo, né? Então, imagina que eu tenho aqui um conjunto de vetores, o 1, o M, e supõe que esses caras aqui geram o meu espaço V. Pode ser que eles gerem, mas que eles sejam... Tem gente sobrando, né? Tem gordura para queimar aqui. Estamos num momento histórico de ajuste fiscal e tal, vem logo aqui o ministro Levi dizendo, ó, está sobrando vetor aqui, vamos dar uma limpada nisso. Então, basicamente, a gente pode dizer, bom, se eles não são a base é porque eles não são linearmente independentes. Então, é porque algum deles é combinação linear dos demais. E é claro que esse cara pode ser excluído, porque tudo que gera com ele, gera sem ele também, porque pega os que sobraram, primeira coisa, eles se juntam, geram o cara que foi excluído, ele volta, e aí você gera tudo. Então, você pode, claramente, se você tem um conjunto de geradores do espaço, você pode, se eles não são linearmente independentes, você joga um fora. Se o que sobrou não for linearmente independente, você joga o outro fora. E vai assim até que uma hora tem que ficar linearmente independente. Então, acho que é relativamente simples ver que se você tem um conjunto de geradores, então você consegue dali extrair uma base. Então, vamos dizer, existem, vamos dizer assim, alfa, vou tirar o geram, né? A gente diz ou que os vetores geram ou que o conjunto gera. Então, vamos dizer, existe beta contido em alfa, tal que beta é base de V. Também pode acontecer uma situação inversa. Você tem um conjunto de vetores linearmente independentes. Então, vamos dizer, se eu escrever um cara como combinação linear deles, só tem uma maneira. Mas pode ser que eles não gerem o espaço todo, eles gerem uma coisa menor. Então, tem uma maneira natural de proceder que também bom, eles são linearmente independentes, eles não geram o espaço todo, então tem alguém que eles não conseguem gerar. Então você acrescenta esse cara. Então, imagina assim, que você tenha agora isso daqui, esse conjunto é linearmente independente. Aí supõe que você pegue V, não é combinação linear de U1, UN. Então, se você pegar U1, UN e V, esses caras são linearmente independentes. Bom, é fácil ver que o V não é combinação linear dos outros, porque isso já estava no script. Mas será que algum dos outros não poderia ser combinação linear desse aqui? Imagina assim, que, sei lá, que o U1 fosse, sei lá, T2, U2, mais TN, UN, mais SV, por exemplo. Tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, ó. Se eles são linearmente independentes, o 1 não é nulo. Então não pode ser todo mundo zero aqui. Mas eu garanto para vocês uma coisa, o S não pode ser zero.
Porque se o S fosse zero, eles não seriam linearmente independentes. Então o S não é zero, se o S não é zero, eu ganhei, né? Passa o SV para cá, né? Aí você tem menos SV igual a menos U1 mais T2, U2 mais Tn, UN, e aí você escreve V como 1 sobre S, U1, menos T2 sobre S, U2, menos Tn sobre S, UN, o que contraria a hipótese de que o V não é combinação linear. Então, quando você acrescenta, se você tem os caras que são linearmente independentes e tem um cara que não é gerado por eles, se você acrescentar, esse cara continua sendo linearmente independente. Então, você acrescenta um. Se não resolveu, se ainda tem alguém que não é gerado por esses caras mais o V, você pega um, acrescenta, vai ser linearmente independente. Vai acrescentando. O problema agora é diferente do caso anterior, porque o caso anterior você começou com um número finito e você vai baixando e de zero não pode baixar. Tem o chão lá, mas para cima, o céu... Bom, os físicos discutirão se é finito, se é limitado e tal, mas... Então, aqui realmente, ó, a gente pode dar um exemplo. Ó, pega chama de V igual ao conjunto dos polinômios, a coeficientes reais, digamos. Então, por exemplo, você pode pegar 1x, x2, xn. Qualquer combinação linear desses caras é um polinômio de grau no máximo n. E o polinômio, para ser identicamente nulo, precisa que todos os coeficientes sejam nulos. Então, esses caras são linearmente independentes. Só que o xn mais 1, não dá para escrever o xn mais 1 como combinação desses caras. Aí você acrescenta o xn mais 1, aí tem o xn mais 2, depois o xn mais 3, e você nunca vai gerar todos os polinômios com um número finito de polinômios. Aliás, tá, é claro, se você tiver um número finito de polinômios, tem um de maior grau. Não dá para escrever polinômios de grau maior do que o desse como combinação linear dos polinômios que você tem. Então, na verdade, o espaço dos polinômios, ele não tem nenhuma base finita. Então, aqui... Mas, digamos que o nosso espaço fosse gerado por um número finito de vetores e eu tivesse um certo número de vetores ali. Será que ainda assim poderia ir aumentando indefinidamente? Quer dizer, a questão é assim, será que não tem uma limitação? Vamos dizer, se você gera o espaço com um número, sei lá, com 15 vetores, será que você pode ter 20, 30, 40, 50 vetores linearmente independentes? Isso que eu pretendo mostrar que não. Quer dizer, tem um lema fundamental que se você tem um espaço vetorial, se tem um número m de vetores que geram espaço, você não pode ter mais do que m vetores linearmente independentes. Então, vou enunciar esse resultado aqui.